Bolsonaro demonstrou uma gigantesca hipocrisia, mas não necessariamente isso é ruim para o Brasil. Estou falando da notícia que saiu no Antagonista de que o presidente eleito pretende, olha só que ironia, levar à frente a reforma do Temer. Reforma que ele, Bolsonaro, sempre se opôs. Boa parte dos seus apoiadores falava, essa reforma não serve, essa reforma tem coisas inadequadas, isso não dá, essa reforma aí não dá. Quem não lembra disso? Porque o MBL apoiou, apanhou pra caramba. Agora ele aparentemente mudou de ideia, isso se a matéria do Antagonista e Valor Econômico estiverem corretas, mas os contatos que a gente tem em Brasília demonstram isso também, e isso é bom pro Brasil, né? Mas a gente tem que contar a história toda para vocês entenderem. Então eu vou fazer o seguinte, presta atenção nesse vídeo, tá? Porque eu sei que assim, as pessoas adoram ver vídeo de tretinha com Kéfera, adoram ver, assim, qualquer polêmicazinha baixa as pessoas não viu. Agora no assunto, com esse assunto mais importante do governo no ano que vem, que é a reforma da Previdência, que vai definir se o governo vai dar certo ou não, se o Brasil vai dar certo ou não, as pessoas não costumam acompanhar, não tem muito saco, né? No fundo, às vezes eu vejo que tem muita gente, e não é todo mundo que acompanha a gente aqui, mas tem muita gente que no fundo só quer ver aquelas tretinhas tipo tititi contigo e não estão a fim de ver o que é sério, o que importa. Então esse vídeo aqui é sobre o que é sério e o que importa, e se você é uma pessoa séria que se importa em tocar o Brasil e fazer com que o Brasil ande, você tem que assistir e você tem que atuar isso. Então eu vou contar a história toda. Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho. Se quiser ajudar a gente, www.mbl.org.br/contribua. Então eu vou contar a história. Olha só, o Brasil, todo mundo já sabe, ele tem um gigantesco problema previdenciário. A nossa previdência, ela é impagável. Ele é um país ainda jovem, mas que ele já conta com déficit previdenciário de países velhos, né? O Kim tem vídeos aqui no canal, eu vou botar aqui em cima a barrinha ali com o link, vocês também vão ver, tá lá na descrição, vocês têm que acessar o vídeo do Kim se vocês quiserem entender o problema previdenciário no Brasil. Tá, o MBL fez no ano passado, em 2017, um trabalho seríssimo nessa questão da Previdência, né? E o problema é tão grave que assim, o PT, quando o Lula entrou em 2003, ele já foi lá e abordou como reforma da Previdência. O Fernando Henrique já tinha tentado fazer uma reforma da Previdência. A Dilma queria fazer através do ministro dela ali da Fazenda à época, agora no segundo mandato dela, tentou fazer uma reforma ali através do Joaquim Levy. E agora o governo Bolsonaro vai ter que fazer, né? Isso porque o governo Temer tentou, veio com uma reforma do Meirelles e a reforma não andou. Por que a reforma não andou? Não era uma reforma muito ambiciosa a reforma do Meirelles, mas é uma reforma que tapa o rombo para essa geração. Ou seja, assim, se tem pessoas que estão contribuindo com o sistema, esse sistema é ruim, é um sistema falido, mas se você altera alguns parâmetros, tira alguns privilégios, muda a idade mínima, você adequa esses parâmetros, você consegue manter o sistema minimamente, vamos dizer assim, decente, para que aí assim, para as novas gerações, você cria um sistema novo, e nesse sistema novo você altera de vez as regras para daqui 30, 40, 50 anos a gente ter um país fiscalmente decente que não tenha mais problemas previdenciários. Ou seja, nós temos que olhar agora para o curto prazo, para as contas públicas e também para o longo prazo para transformar o Brasil num país decente. Um país onde sobra dinheiro, sobra poupança, quando sobra poupança, juros baixos, aumenta o investimento aumenta emprego, aumentando emprego aumenta a riqueza melhora a vida das pessoas, das famílias, e a gente tem um país melhor para todo mundo. Então esse assunto é um assunto fundamental, né? E aí então o Meirelles tinha vindo com essa reforma paramétrica, a reforma do governo Temer, nós do MBL falamos, olha só, vamos apoiar, ela não resolve tudo, mas temos que colocar uma emenda, que foi a emenda que nós fizemos com a FIP, que é essa emenda que o Kim também descreve no vídeo, ela trata das gerações novas que vão entrar ainda no sistema e aí criar um modelo novo para elas, que é uma ideia que o Paulo Guedes, com um detalhe aqui ou outro ali, concorda conosco, né? Ele sempre concordou, então um modelo novo inclusive de sistema de trabalho, de mudar as relações trabalhistas. E aí, essa foi a ideia que a gente entrou através de uma emenda para apoiar também a reforma do Temer. Então a reforma do Temer cuidava do problema de agora e nós viemos com uma emenda para cuidar do futuro. Uma emenda feita com a FIP, um negócio muito sério. Nós fomos, recolhemos as assinaturas, levamos, mandamos para a comissão deu que o nosso projeto tinha constitucionalidade, só que nunca se votou nem a nossa emenda, nem a reforma do Meirelles, porque nunca teve maioria, né? E diversas vezes tentaram maioria. Houve uma época que tinha quase chance de passar, só que aí boicotaram tudo com aquele caso do Joesley, quando a Globo, Joesley, Janot tentaram demolir o governo do Temer, e aí dali em diante nunca houve chance de passar a Previdência. Porém, à época, né, o atual presidente eleito Jair Bolsonaro ficava fazendo seu périplo, viajando pelo Brasil, falando, essa reforma aí não dá, essa idade mínima aí tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, e foi contra, fez campanha contra o tempo todo. E à época, quando a gente foi para o debate público para tratar dessa questão, o Arthur, por exemplo, se posicionou muito. E aí todo mundo, nossa, tomou porrada.
Ah, vocês estão ligados ao Temer, né? São comprados pelo Temer. Ah, vieram com uma conversa muito mole, conversa muito da vagabunda, né? E a gente sendo responsável. Olha, temos que ser responsáveis. Essa reforma não é ideal, mas nada é ideal em política. Nem tem como ser ideal em política, né? Nós temos que fazer uma reforma que seja minimamente decente para a gente resolver os problemas básicos, para a gente diminuir os juros, para dólar entrar no país na forma de investimento. Mas naquela época tacaram pedra na gente, tacaram pedra nos nossos projetos, todos ali, né? E a turma do Bolsonaro sempre, não, essa reforma que está aí não serve, essa reforma que está aí não serve. Mesmo durante esse ano e durante a campanha vieram com essa conversa. Não serve, não serve, não serve, não serve. Agora chegou, sentou na cadeira, né? Estão lá na transição, aí viram o tamanho do rombo, o tamanho da trolha, o tamanho do rombo fiscal. Presta atenção, se eles não cumprirem a regra de ouro, que é basicamente o governo não poder contrair mais gastos que passem num determinado limite, o governo pode tomar impeachment, ele vai ter que contrair empréstimos ali suplementares, créditos suplementares ali com o Congresso, né? O governo está na mão do Congresso. A situação fiscal é dramática. Então ele vai precisar fazer reforma da Previdência, sim. E aí qual o modelo que ele viu? O modelo do Meirelles e do Temer, que nós havíamos apoiado e que deveria ter passado naquela época, mas que o pessoal do governo não era, do novo governo no caso, não era favorável e fez campanha contra. Quem não lembra, eu vou botar aqui o vídeo do Bolsonaro em Piauí, falando lá que foram besteiras absurdas sobre a questão da idade mínima. Formas agora, o senhor votou a favor da trabalhista e não sabe ainda como vai votar na da Previdência? Eu vou votar contra da Previdência. Mesmo com as mudanças no texto, a suavização do texto, mesmo assim? Eu tive no Piauí. Tá? A expectativa de vida lá, 69 anos. Botar 65 é um crime. Simplesmente é um crime. A questão Mas, por outro lado, tem um problema fiscal, né? Todos os países fizeram as reformas da Previdência. Agora, ele vai voltar atrás e vai defender esse mesmo modelo, né? É hipocrisia? É muito hipócrita. Foi sabotagem naquele período com o Brasil? Foi. Ir contra a reforma da Previdência é fazer o que o PT fez, o que as esquerdas fizeram. É sabotagem, é imaturidade. É igual apoiar a greve de caminhoneiro, né? Que talvez aconteça agora no governo dele. E aí não sei como é que o Jair Bolsonaro vai se comportar. Né? Verdades precisam ser ditas. Só que aí, nesse ponto, temos que elogiar. O que aconteceu? O Paulo Guedes, através de uma articulação, trouxe para dentro do ministério dele o Rogério Marinho, que foi um grande deputado, um deputado foda. É um deputado conservador que estava no PSDB, não foi reeleito no Rio Grande do Norte, e o Rogério Marinho se tornou uma espécie de secretário para cuidar da área de Previdência. E o Rogério Marinho foi o cara responsável por passar a reforma trabalhista, um cara que conhece os trâmites da Câmara, sabe como funciona o jogo. O Rogério Marinho falou, opa, vamos jogar o jogo real aqui? Vamos jogar o jogo para passar? E aí foi semeada a ideia de uma reforma que passe. O próprio Temer foi dar a declaração, falou, olha, use minha reforma e tal. Na prática, se isso se concretizar, é o ideal. Faça-se a reforma do Temer para esse sistema velho de bosta que a gente tem, um sistema previdenciário horroroso. E aí, para as gerações mais novas, trabalhe-se um modelo novo. Nesse caso, já tem até a emenda que nós fizemos. A emenda que foi apedrejada do MBL com a reforma que foi apedrejada do Temer, né? Isso já tinha sido feito, já tinha sido desenhado há mais de um ano atrás. Mas, novamente, né, só agora, quando as pessoas se chocam com a realidade de ter que tocar um país, aí sai o discurso hipócrita, o discurso falacioso e uma política quase de sabotagem do Brasil para ter que lidar com a realidade. E nesse caso, qual é a nossa postura? Nós vamos ficar jogando pedra de volta, ou se comportar como moleque chorão? Não. A gente vai se comportar igual desculpa outra vez. Vamos trabalhar para passar essa reforma? Sim. É uma reforma que é perfeita? Não. Mas vamos trabalhar para passar, para ajudar a resolver o rombo fiscal. Vamos trabalhar também para passar emendas, né, ao longo do projeto que tratem das gerações vindouras, para que a gente tenha um novo modelo previdenciário que não tenha mais rombo, porque daqui 50, 60, 70 anos esse problema nunca mais aconteça, porque as gerações mais novas têm um legado bacana das gerações mais velhas, que é livrar elas desse roubo previdenciário que é feito no Brasil, né? Novamente, essa hipocrisia e essa falta de coerência deles vem a calhar. É muito bom. Espero que isso aconteça em outras áreas onde houve um discurso hipócrita e um discurso que foi usado inclusive para sabotar o Brasil, porque independente de presidente ou não, certas agendas não importam, elas têm que passar. Se a reforma da Previdência tivesse passado com a Dilma e com o Joaquim Levy, a gente teria comemorado. Porque aí não é a conta que a Dilma, que o PT ou que ninguém está pagando, é a conta que você que está vendo está pagando. É a conta do desemprego, é a conta do desajuste fiscal. Então, veio bem a calhar, espero que outros tipos de falácias antigas deles caiam por terra novamente e que eles ajam
como homens públicos, com espírito público, com responsabilidade, né? Muito bom a chegada do Rogério Marinho, torcemos para que esse tipo de coisa aconteça e contem com o nosso apoio para passar a reforma da Previdência. É isso aí, muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre.